Olá, eu tenho uma vizinha religiosa que se acha superior a todos os outros seres viventes da Terra. De fato, não é muito raro nós vermos ela em suas caminhadas pelos arredores, com a Bíblia embaixo do braço, julgando e amaldiçoando a qualquer um que cruze o seu caminho. Tal pessoa é melhor que qualquer forma de segurança que possa existir em nossas casas, pois se uma única pessoa porta no lugar e aperta a campainha de qualquer um dos vizinhos, a qualquer hora do dia ou da noite, ela já aparece com seus olhinhos julgadores e fofoqueiros para ver quem chegou e logo voltar murmurando para sua toca. E nos últimos tempos eu tenho parado para prestar um pouquinho mais de atenção em tal comportamento fofoqueiro e inquisidor de pessoas como ela em relação à vida alheia. Na maior parte do tempo, elas se acham no pleno direito de julgar e sentenciar a vida de todos, pelo simples fato de regularmente ir a um templo para esquentar os bancos. Honestamente, eu não acho que tais pessoas sejam praticantes verdadeiras de quaisquer religiões. O mais interessante é que quase sempre aparecem com o mesmo discurso. Deus não aprova, Deus não permite, Deus diz que é pecado. É sempre Deus, Deus e Deus, mas não seria você que usa o seu nome em vão como um escape para poder apontar a todos que está à sua volta como um imperfeito? Ao ver tais atitudes pequenas de tais indivíduos, inevitavelmente eu me pego perguntando o seguinte: será que nós somos tão perfeitos e superiores para termos plenas condições de sair julgando a vida alheia a torto e a direito? A sua vida é realmente um exemplo? Nada consta a seu respeito. Quando você sai da sua personagem social, não aparece nenhuma mácula. Você tem a total condição para arremessar a primeira pedra? Será que todos erram e só você é a criatura mítica que é a perfeição em carne e osso e por isso está sempre a defender a tal da boa moral, a igreja, a família, os bons costumes? Jesus já dizia em seus sermões: como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita. Quando falamos de defesa da família, eu sempre me pergunto: desde quando a família precisa ser defendida? Aliás, defendida de quem ou do quê? Ora, todos somos livres para constituir família. Da mesma forma que também somos livres para não a constituir. Ah, ou será que você é uma ilustre pessoa de bem? Estaria se referindo que família é somente a junção de homem mais mulher igual crianças? Felizmente eu tenho que dizer que a época para a difusão de tal pensamento arcaico já passou há tempos. É família quem ama os de gênero igual. É família quando há ou não criança sob a sua responsabilidade. Ao falar da tal moral que eles tanto alegam defender, eu me pergunto sempre: qual moral seria realmente plausível dizer aos outros como se deve viver? Será que só há moral a partir do momento em que todos vivam de acordo com as suas expectativas, suas crenças e ideologias? Sim. Essas pessoas se julgam tão puras, santas e incorruptíveis que acabam por se colocar sempre acima do bem e do mal. Bem, eu não sei se tais sujeitos percebem, mas a tal da moral que tanto impõe aos outros falta, e muito, neles. Em realidade, eu deixo aqui outro questionamento. Como alguém pode se julgar um exemplo a ser seguido se lhe falta humildade e respeito à individualidade alheia? E um pouquinho mínimo de boa vontade para ao menos tentar entender a realidade do próximo? Como fica a sua moral sem nem um pouquinho de humanidade? O que seria também estes supostos bons costumes tão amplamente defendidos por tais criaturas? Eu digo sempre: mostre ao mundo os seus bons e respeitosos costumes
e o seguiremos. Se a pessoa parar para pensar, ela verá o que fez até tal momento. Ela apontou, criticou, tentou controlar a vida dos outros e, por vezes, até achincalhou quem não seguiu tais regras limitadas por elas. As ditas pessoas de bem realmente se consideram porta-vozes e representantes de Deus, mas esquecem de se perguntar: alguém tem mesmo tanta moral para isso? Eu imagino que Deus, sendo um ser onisciente, onipotente, onipresente, ele não esteja precisando de seres que só fazem gritar, caluniar, julgar e condenar como seus representantes. Será que o divino realmente precisa de figuras medíocres para fazer valer os seus ensinamentos? Eu sou totalmente a favor do viva e deixe viver. Por que condenar, perseguir e incitar ódio, se cada um tem o direito de viver a sua vida? Afinal, o livre-arbítrio não é considerado divino? A tal da salvação, ela não é individual? Porque se formos reparar bem, mas bem mesmo, quem é feliz de verdade, quem realmente está satisfeito com a vida que leva, não perde tempo tomando conta da vida dos outros. E isso é fato comprovado. Jesus, ele é conhecido até pelos povos não cristãos como um pregador do amor e da paz, o que realmente ele é. E por que grande parte dos seus seguidores não podem fazer o mesmo? Nós estamos vivendo em um mundo doente. Diariamente nos deparamos com inúmeras perversidades. Então não seria inteligente nos empenhar em amar as pessoas, distribuir boas energias por aí, ao invés de perder tempo para ditar o que é certo e o que é errado na vida dos outros? Devemos baixar nossas armas, despir nossas armaduras e levantar a bandeira da paz. É muito melhor manter a união do que estar com a razão e de querer estar sempre certo. Nós devemos desistir da síndrome de ser o dono da verdade. O julgamento só a Deus pertence, somente com ele tal tarefa deve permanecer. Neste ponto do devaneio é quando me aparece a pergunta: e as orações, como vão? Para que elas servem mesmo? A pessoa julga, aponta, calunia e até mesmo achincalha, mas segundo ela, quem está distante de Deus é o outro. Todos, menos ela. Sabe por quê? Porque por não compartilhar dos seus mesmos hábitos, pois ela está todos os dias na igreja, está frequentemente em orações e com a mesma boca que ora, que louva, que suplica, emite palavras torpes para cuidar da vida alheia e ainda tem coragem de se gabar incessantemente e incansavelmente como um ser de fé. Se você é crente em Jesus, mas é um intolerante com ar de superioridade, eu sinto lhe informar, mas você é consequentemente ingênuo por achar que os demais precisam da sua aprovação para viver. Mas na cabeça de tais pessoas, todo esse comportamento é anulado somente por frequentar regularmente alguma cátedra. Então está justificado falar mal das pessoas, porque você pode, afinal, está tão santificado que já pode virar beato. Mas o interessante é que muitas vezes estes santos possuem um passado duvidoso, o qual muitos de nós não fazemos nem 1% de tudo que já apontaram. Mas está certo. O que ninguém viu, ninguém sabe. Pois na mente dessas pessoas, frequentar um templo religioso já anula tudo isso. Mas quer saber? As suas orações jamais vão apagar o que você já foi, mas poderiam muito bem servir para consertar o que você ainda é. Pare de apontar, guarde suas críticas e engula suas calúnias, porque a máscara da sua devoção, ela é falha e todos conseguem enxergar. Concluindo, o seu interior, ele desfalece na indignidade da hipocrisia, mas você se ilude na fantasia da sua suposta santidade e pensa que consegue enganar todo mundo. Ah, e vale lembrar, né?
Os erros dos outros somente são diferentes dos seus. É isso. E até a próxima.